Glória a Deus. Bom dia, família. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar aqui nesse momento. Estava com um pouquinho de saudade desse culto da manhã de domingo, né? É diferenciado, é bênção. Glória a Deus. Amados, toda ação, vamos ver se vocês estão ligados aí. Toda ação gera uma, pelo menos é para gerar, né? Ou boa ou ruim. A ação é a iniciativa, a reação é a resposta. Quem age é aquele que dá o primeiro passo, inicia uma ação. E quem reage é aquele que responde à ação. Bom, nós temos um compromisso nessa semana, pelo menos eu tenho. Eu não posso assumir por vocês, mas assumo por mim o compromisso de fazer essa campanha, de fazer essa jornada. Isso chama-se fé. Pessoa que diz que tem fé, ela tem que ter ação, porque fé sem obras é morta. Então fé sem ação é uma fé morta. A fé tem que nos fazer agir, tem que nos fazer tem que nos fazer ser. Senão eu só penso que tenho fé. A fé que não me faz me mover, ela não é verdadeira ou não é suficiente. Então eu preciso arrumar a minha fé. Ok. O nosso Deus, aleluia, Ele não é um Deus que apenas age. Ele é um Deus que reage. Hoje em dia, Deus mais reage do que age. A gente faz uma oração que muitas vezes não cabe. Deus age. Nós estamos pedindo a ação de Deus, quando na verdade nós temos que esperar uma reação de Deus à nossa ação. Deus, Ele agiu. Deus precisou agir para resolver o maior problema do ser humano, que é o pecado, a perdição. Deus agiu. Eu preciso agir. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver o problema da humanidade. E o que Ele fez? João 3,16. Ele nos amou de tal maneira que agiu, dando o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, Deus agiu, dando o seu filho, e Ele espera uma reação, que é o que? Crer. Eu vou agir, eu vou dar o meu filho, por amor, e todos os que reagirem com fé, todos os que reagirem crendo, vai ter um resultado. Terão a vida eterna. Aleluia. Então, queridos, sabe o que Deus está pedindo de nós? Ação. Age, meu filho, age. Vai lá, dá o primeiro passo. Senhor, mas parece que não tem mais degrau. Dá o primeiro passo. Age. Porque se você agir, eu vou reagir. Irmãos, Jesus reage às ações. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus reagiu. Se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu vou ser curado. Qual foi a reação de Jesus? Liberou poder. Não tem lugar para entrar pela porta, pelas janelas. Vamos abrir lá no telhado mesmo, vamos descer. Jesus reagiu à ação daqueles homens. Você quer milagre? Não basta querer.
Tem que agir. Então, qual vai ser a minha ação essa semana? Vou estar aqui toda noite. Vou estar aqui toda noite. Essa é a minha ação. Esse é o meu compromisso. Se você fizer isso, eu creio que vai haver uma reação do céu. Deus espera a nossa ação. Então, qual a fé que eu tenho que ter essa semana? A fé que pelo menos vir aqui. Se não tiver a fé de pelo menos vir aqui, o que eu vou esperar de Deus? Diga para mim. Então, eu peço que você reaja a esta palavra que você está ouvindo e vai ouvir nessa manhã. E tenha fé para agir. Porque se você agir, Deus vai reagir. Deus não vai ficar sem reação. Nosso Deus é um Deus de reação. Ele mais reage do que age. Você pode aplaudir esse Deus vivo e poderoso que reage às nossas ações. Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém. Amados, eu quero nessa manhã ministrar uma palavra e peço que os irmãos continuem assim, dessa forma como eu estou percebendo aqui, ó, ligadinhos, atentos, porque é algo que você vai se surpreender. É algo que você ainda não tinha pensado dessa forma, como eu também não. Mas faz uns 15 dias que eu estou pensando dessa forma. E eu acho que é o Espírito Santo ministrando no meu coração. Porque eu pensava a respeito de milagres de outra maneira. Mas quando o pastor Mica nos designou para abrir essa campanha e falar sobre fé e milagres, eu comecei a buscar de Deus e Deus começou a me revelar algo. Meu Deus, não tinha pensado nisso. Meu pai, eu fiquei, estou aí uns 15 dias, né? Trabalhando esta palavra, o Senhor ministrando, e é algo assim que você também vai se surpreender, porque eu me surpreendi. Algo que eu não tinha pensado e é muito, muito importante. Vou falar hoje sobre os 3 milagres mais extraordinários e úteis que precisamos. Vou falar hoje sobre os 3 milagres mais importantes, mais extraordinários e úteis que precisamos. Eu preciso. E esses 3 milagres, ele não é realizado assim, ó, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Ele é feito gradativamente, progressivamente. E esses milagres, eles vão aumentando. Não é um milagre que aconteceu e pronto. Não, ele vai aumentando. À medida que nós vamos buscando isso de Deus, esse milagre vai aumentando. E quanto mais aumentar, melhor para nós. Amém? Então é um milagre ativo. Não um milagre que aconteceu e pronto. Não, ele continua acontecendo e deve acontecer. E a pessoa, ou as pessoas que não experimentam esses milagres, estão perdidos. De tão importante, de tão extraordinário, de tão necessário, de tão úteis que são. Se eu fosse você, prepara aí, porque o negócio vai ser forte. Eu quero fazer uso de 3 textos bíblicos aqui para começar bem rapidinho. Filipenses capítulo 4, verso 11 ao 13. Filipenses capítulo 4, verso 11 ao 13. Isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Aprendi a viver? Tem gente contente aqui? Então
Não digo contente, mas contente. Vamos lá, tá bom? Vamos lá. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver em algumas situações. Aprendi a viver em toda. Só milagre. Só milagre. Vamos lá. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tem alguém te humilhando? Está se sentindo humilhado? Mas no fundo lá da tua alma, o teu coração, o teu espírito, está contente? Então você já está vivendo um milagre aí. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Experiência é algo que se adquire com o tempo, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Agora vem o versículo que todos sabem, né? Mas não lê o contexto. Tudo posso. Amém. Vamos lá, próximo texto, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 ao 9. 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo, somos atribulados, porém, uma angústia. Olha onde ele chegou, que nível ele chegou. Ele é atribulado em tudo. É o apóstolo Paulo aqui, tá, gente? Atribulado em tudo, mas nunca angustiado. Perplexo. O que está gerando perplexidade na tua vida? Porém não desanimado. Isso é milagre, irmão. Pessoa que sempre está animada. E aí? Vamos para cima. Isso é milagre. Vamos lá. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos. Como é que você está hoje? Mas hoje eu não estou muito legal, não. Viu, Bruno? Hoje eu não estou muito legal. Por que aqui vai estar trocando o microfone? Esse aqui está ruim? Esse está bom? Irmãos, não tem dia que a gente acorda e não está muito legal? Acontece só comigo? Hein? Só comigo? Tem dia, irmãos, que a gente está meio abatido. Sim. O desânimo está querendo nos derrubar. Pode chegar. Porém, olha, eu posso até me abater, posso balançar para lá e para cá, pode vir o que for, mas eu não serei destruído. Glorifica o nome do Senhor. Não serei destruído. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem uma tradução que fala que somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a sua esperança em Cristo, se a minha, se a nossa esperança em Cristo é só para esta vida aqui, se a gente espera de Cristo somente coisas para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos lá então. O primeiro milagre, irmãos, que a gente precisa buscar todos os dias, e como eu disse, são milagres em constante desenvolvimento. Não é algo que acontece e está resolvido. Não, é algo que vai crescendo e deve crescer em nós. O primeiro milagre é o milagre da perseverança, resiliência e resistência. Estão interligados. O primeiro milagre que a gente precisa é o milagre da perseverança, da resiliência
e da resistência. É o primeiro. Amados, milagres e vitórias não são apenas quando alguém recebe algo sobrenatural e extraordinário. Quando a gente fala em milagres, o que é que vem na nossa mente no começo? Cura. Cura de um câncer, cura de uma doença incurável, cura de uma dor. Mara, faz milagre aqui, Jesus, nesse microfone. Aleluia. Amém. Para me esperar? Eu espero, mas o relógio não para. Foi ressuscitado e foi um dos maiores milagres que Jesus fez, Léo. 4 dias morto, cheirando mal. Jesus foi lá e ressuscitou ele. Mas depois ele morreu ou não? Morreu. Então acabou o milagre ali, na morte dele. Mas Lázaro... Arrepiei aqui, gente. E não é emoção, não. Mas Lázaro foi para o céu ou não foi? Foi. Mas por que reclamar? Ele foi para o céu porque ele recebeu o milagre da ressurreição depois de morto? Não. Sabe por que ele foi para o céu? Porque ele era amigo de Jesus. Lázaro já estava no céu na primeira morte dele. Jesus tirou ele lá do céu. Volta aqui, Lázaro, vem para cá. Que milagre maravilhoso. Mas depois ele morreu, acabou o milagre. Mas o milagre da comunhão que ele tinha com Jesus, da persistência, da perseverança, aleluia, foi isso que levou ele para o céu. E, queridos, ouçam, receber milagres não garante a salvação. Perseverança sim. Põe para nós, por favor, Mateus 24:13. Vou repetir para você anotar aí. Receber milagres não garante a salvação, a perseverança sim. Aquele, porém, que receber bastantes milagres, será salvo, é isso? Aquele que... Até quando? Até o fim. Esse será salvo.
Recebeu milagres de curas, milagres maravilhosos, sinais, amém. Perseverou, amém. Recebeu milagres maravilhosos de cura e tudo mais, não perseverou? Vai para onde? Eu considero também milagre, vitória e perseverança, resiliência e a resistência em Cristo, apesar de não receber o que se estava esperando. Você recebeu o que pediu de milagre? Não. Mas perdeu a fé? Não. Continua firme com Cristo? Sim. Está perseverando em Cristo? Sim. Você está vivendo o milagre na perseverança. Vamos pegar mais rapidinho aí, gente. Oh, meu Deus do céu. Hebreus 11, 36 ou 39. Hebreus capítulo 11, verso 36 ou 39. Hebreus capítulo 11, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Antes desse versículo, você vai ver uma enorme lista de homens de Deus que conquistaram muitas coisas, aleluia, venceram batalhas enormes, foram curados, foram libertos, foram heróis pela fé. Mas a partir do versículo 36, você vai ver uma lista de pessoas que não receberam nem a promessa. Mas olha só, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Estão me tratando tão mal, pastor. Estão sendo injustos comigo, pastor. Estão falando mal de mim, pastor. Estão me criticando. Está perseverando? Está fazendo a obra? Você está vivendo o milagre da perseverança. E é isso que te basta. Vamos lá. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos santos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, oh glória, por sua fé, porém não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Sabia que eles estavam esperando algo e aquilo que estavam esperando não receberam? Mas não desistiram, não negaram a fé. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos queridos, dias difíceis. Pessoas desanimando, desistindo, deixando as suas responsabilidades no reino, saindo dos caminhos do Senhor. Outros não saem, mas não desenvolvem mais, não estão encorajados, animados, não estão mais tão comprometidos, tão envolvidos, não estão mais agindo de uma forma intensa. Por quê? Porque estão passando por situações na sua vida, estão sentindo-se talvez desvalorizadas, talvez estão sentindo angustiadas, tristes por isso, por aquilo, por uma situação aqui, outra ali, pronto, aí
já recuamos, já não estamos com tanta vontade de fazer ou de ser isso ou aquilo que o Senhor quer. E nós percebemos isso, irmãos, não somente perto de nós, mas em todo lugar. Nós vemos pessoas hoje buscando o Deus de milagres, não o Deus que salva, não o Deus que leva para o céu. Então nós estamos necessitando urgente desse milagre, o milagre da perseverança, da resiliência, da resistência, queridos. Tem alguns problemas que não serão resolvidos, irmãos. Tem algumas situações em família que não serão resolvidos, irmãos. Tem algumas situações na igreja que não serão resolvidas, irmãos. Tem algumas doenças que não serão curadas, irmãos. Mas não podemos viver a nossa vida cristã consignado a isso. Se Deus fizer, se Deus me der, eu vou com prazer, com alegria. E se Deus não der, irmãos, se Deus não fizer o que você está querendo, ou como você está querendo, queridos, se o irmão corresponder comigo, se o irmão sempre me tratar bem, se a irmã sempre me tratar bem, se o pastor não falhar comigo, se o meu marido, se a minha esposa, se os meus filhos, se aquele irmão, aquela irmã, se me tratar bem, gente, eu sou a pessoa mais feliz do mundo e vou trabalhar com afinco, não vou desistir, não vou voltar atrás. Irmãos, e se acontecer ao contrário, se você for humilhada, mal entendido, mal entendida, se você não receber o tratamento que está recebendo, ou melhor, está querendo, como é que você vai reagir? Então, a nossa condição de ser e fazer o melhor para Deus no reino está consignado à reação das pessoas comigo? É isso? Eu preciso me converter se for isso. Não teve homem, irmãos, que sofreu mais injustiças. Não vou falar nem de Jesus, lá de Paulo, pastor Paulo, traído, abandonado pelos seus próprios irmãos, igreja perseguindo ele, abandonado, pessoas que batiam nas costas dele dizendo: você é meu irmão, você é meu pastor, você é meu líder, e traíram ele, abandonaram ele. Veja Paulo dizendo: eu aprendi a viver bem, contente em toda e qualquer situação. Fui sim abandonado, fui sim traído, fiquei sozinho, mas a minha fonte de força não é o irmão, não é a irmã. A tua fonte de força não pode ser pastores, embora sejam importantes todos na nossa vida, não são indispensáveis. A nossa fonte de força é Jesus Cristo. Pode aplaudir a Ele. Tudo eu posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 4:16 a 18. Quero chamar aqui na frente rapidinho Paulo e oh meu Deus, não, o Paulo e a Tati, rápido. Oh glória, ó irmãos, Paulo falando novamente: por isso não desanimamos. Não aceite desânimo, não aceite. Pode ficar um dia, eu já estabeleci um limite, não estou muito legal hoje,
Aí um outro dia também não mesmo, muito legal, meio desanimado. Opa, chega. Agora, máximo é 2 dias. Máximo é 2 dias. Eu tenho que reagir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Dá glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Nosso homem exterior, nosso corpo, ainda que o nosso homem exterior se deteriore, ainda que o nosso homem exterior esteja afetado por doenças, eu tenho que cuidar do interior. O interior que tem que estar se renovando todo dia, porque isso aqui, mais cedo ou mais tarde, Dinei, vai embora. Não que eu vou relaxar, tem que cuidar. Tem que cuidar, tenho que fazer tudo para cuidar disso aqui, mas não fazer com que isso aqui modele a minha vida, a minha intensidade em Deus. Tem que ser o nosso interior. Queridos, vem aqui. Irmãos, esse casal, para mim, eu sei que tem outros aqui, outras pessoas que eu poderia citar como exemplo, mas eu já ouvi muitas histórias de irmãos aqui que superaram tantas coisas, mas a história desse casal, para mim, é um exemplo de superação, é um exemplo de resiliência, é um exemplo de perseverança. Eles perderam uma filha com 5 anos de idade. Perderam uma filha com 5 anos de idade com meningite. Ela ficou internada quantos dias? 57 dias, praticamente com morte cerebral já. E eles orando por milagre. Oravam ou não oravam? Oraram todos os dias. Senhor, cura a nossa filha. Cura a nossa filha. Casal de Deus, trabalhando na obra, no reino. A filha internada. Paulo contava para mim que trabalhava com os homens, né? Os homens nessa época não, mas participava. E ele falava para mim que a filha dele era internada, e muitas vezes ele foi para a igreja. Ele recebia lá o consolo dos irmãos, mas orando por cura da filha. Deixa eu perguntar, eles receberam o milagre da cura da filha? Não! Mas qual o milagre que eles receberam? Perseverança, resiliência, começar de novo, resistência. Está aqui, ô glória! Como se não bastasse, ela fica grávida. Oh, glória a Deus! Está vindo aí um filhinho, uma filhinha para ocupar o lugar. Nossa filha grávida. E era um menino. Não é para chorar, mas não tem como, né? Pode até chorar, mas o importante é perseverar. O que aconteceu com ele? O Senhor recolheu no mesmo ano. No mesmo ano que perdeu a filha de 5 anos, recolheu o filhinho deles. E você? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? O que está te colocando para baixo? Hein? Perder 2 filhos no mesmo ano? A gente fala de Jó, né? Perdeu 10 num dia só. Para mim, vocês são parecidos com Jó. Não foi 10, mas foi 2. Um ano. E a notícia era que não podia ter filho mais. Aí veio sim um milagre, que engravidou novamente para
Esther que está aqui, né? Nasceu com 1 quilo. 1 quilo e 5 meses e pouquinho. Milagre. Não receberam um milagre que queriam no sentido de cura, mas Deus providenciou de outras formas. Mas o maior milagre, preste bem atenção nessa frase, anote aí. Melhor do que receber milagre é ser e viver o milagre. Diga assim: melhor do que receber milagre é ser e viver o milagre. Quero apresentar para vocês quem é e vive milagre. Eu vivi tantas coisas, mas eu não vivi o milagre. Aí o Senhor colocou a enfermidade no coraçãozinho da Elô. Aí eu vivi o milagre. Então às vezes nós temos que até saber pedir. A Elô, ela era para ficar com um tratamento de 6 meses a 1 ano dentro do hospital. Nós fomos para o monte orar. Com 30 dias o Senhor deu a cura e ela recebeu alta. Eu vivi o milagre. Tá vendo? Aleluia! Glória a Deus! O Senhor consola, irmão. De alguma forma Ele traz um consolo, traz um conforto, né? Para a pessoa perseverar. Irmãos, o Paulo e a Tati, eles são bem comprometidos, bem envolvidos aqui no reino. Eles mudaram agora lá para Biritiba Mirim, e eles tinham todos os motivos e estariam na bênção se dissessem assim para nós: olha, nós vamos congregar para lá agora. A gente vai conseguir uma igreja, a gente vai congregar para lá, porque ficou distante para a gente. Está na bênção, está na bênção. Mas estão aqui, irmãos, eles vêm de lá para congregar com a gente. E às vezes vem 2 vezes, 3 vezes na semana, vem para cá, porque ama esse lugar, porque ama essa casa, se identificou aqui. Foram tratados aqui. Isso é maravilhoso. Então ouçam. Eu não sei a luta, o problema, a dificuldade que você está passando, mas em nome de Jesus, busque essa semana um milagre da perseverança, da resistência, da resiliência. Resiliência é começar de novo, é arrumar forças aonde parecia que não tinha mais e começar. Resistência é aguentar, é suportar. A perseverança é continuar. Por favor, faça isso. Talvez você tenha história semelhante à dele, ou não chega nem numa vírgula, mas põe isso no teu coração: o meu maior milagre é que eu persevere, é que eu não desista, é que eu continue em frente, é que eu consiga recomeçar, reconstruir todas as vezes que for necessário, que eu não deixe de fazer a obra, que eu continue cumprindo o propósito de Deus na minha vida, seja chorando, gemendo, eu vou continuar. Irmão, irmã, se você conseguir isso, já é, oh glória a Deus, o maior milagre que pode acontecer na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu acelerar aqui. O segundo milagre é o milagre da sede e fome de Deus. Milagre da sede e fome de Deus. Põe para nós bem rapidinho João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus
e exclamou. O que ele exclamou? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Apocalipse 22, 17, por favor. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. João 6,35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Glorifique o nome do Senhor. Amados, como é bom sentir sede quando se tem água para beber. Como é bom sentir fome quando se tem o que comer. Irmãos, sentir sede é muito gostoso. Sentir sede é prazeroso. Como é gostoso, irmãos, a gente com bastante sede tomar uma água fresquinha, né? Ai, que delícia. Mas imagina sentir sede e não ter água para beber. É terrível. É terrível, irmãos. Tem lugares aí que pessoas morrem de sede. Acho que morrer de sede é uma das piores mortes que pode existir. Imagina. E como é bom sentir fome quando se tem o que comer. Irmãos, daqui a pouco a gente volta para casa, estaremos almoçando com a família, e eu espero que todos estejam saudáveis, a ponto de sentir apetite e poder se assentar à mesa com prazer e alegria. Agora, como é ruim sentir fome e não ter o que comer. Quantas pessoas morrem de fome pelo mundo afora, não tendo o que comer. Mas veja bem, Jesus ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esta sede é a espiritual, não é a natural. Essa sede não é aquela sede que uma boa água fresca vai saciá-la. Não, esta sede, essa fome é da alma, do espírito. E Jesus é o único capaz de saciar esta sede e essa fome, porque Ele diz: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Amados, ouçam. Hoje estamos vivendo uma crise espiritual. Qual é a crise, pastor? Está faltando apetite e sede espiritual. Nossa fome e sede de Deus não está sendo o suficiente para nos levar a Ele com mais constância, com mais frequência. Me parece, se eu não estou enganado, que a recomendação é que a gente consuma 2 litros de água por dia. É isso, doutor Cláudio? 2 litros de água por dia. Você consome? Eu não. Irmãos, se tem um dia que eu consumo muita água, é quando está calor e eu estou fazendo alguma atividade, estou trabalhando, fazendo alguma coisa. Se eu estiver parado, até no verão eu tenho dificuldade para tomar água. Por que eu não tomo água os 2 litros por dia? Porque eu não tenho sede.
eu não tenho sede. Aí tem gente, a pastora faz isso, ela coloca um lembrete no celular dela, de quando está tocando lá, ela vai ver, tomar água, está escrito lá, tomar água. Aí o celular faz ela lembrar que ela tem que tomar água, mas ela não vai porque tem sede, ela vai porque precisa, é uma recomendação médica. O que nos leva até Jesus? O que deve nos levar até Ele? A nossa sede e fome por Ele. Agora, se eu não tenho sede por Jesus, se eu não tenho fome por Ele, por que eu vou até Ele? Se eu não tenho sede e fome por Cristo, eu posso ir até Ele, mas por outros interesses. Talvez para Ele fazer um milagre. Mas o maior milagre que tem que acontecer em nós é nós termos mais sede, mais fome de Deus. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aleluia, amados. E a fome e sede de Deus, ela não é saciada no sentido de que você se alimentou de Jesus, você se alimentou de Deus, pronto, está saciado, acabou a fome, acabou a sede. É diferente. A fome e a sede física é saciada, e muitas vezes a gente fala assim: eu vou matar a minha fome, vou matar o que está me matando, vou matar a minha sede. E realmente você pode estar com a maior fome, você senta numa mesa farta, com várias variedades e tipos de comida, oh, que gostoso, os primeiros minutos ali você vai comendo, passou alguns minutos, pronto, a comida permanece lá, e você perdeu o apetite, e você olha já para a comida e já não tem mais aquela alegria, aquele prazer. Você tem o prazer porque ficou saciado, aí você tem que esperar um tempo para depois a fome voltar, a sede voltar. O pão e a água, que é Jesus, o resultado é no reverso. É no reverso. Quanto mais eu bebo dele, quanto mais eu me alimento dele, mais eu desejo, mais eu quero, mais eu desejo. A minha sede por Deus, ela tem que ser prazerosa, ela tem que gerar alegria em mim. A minha sede por Deus, aleluia, ela precisa aumentar. Eu não posso ser saciado de fome e sede no aspecto de Deus. Eu preciso alimentar essa fome, alimentar essa sede. E o que me alimenta? Aleluia, é o próprio pão da vida, é a água da vida, que é Cristo. Quanto mais eu tenho dele, mais eu quero ter. Quanto mais eu busco, mais eu quero buscar. Mas o resultado, ao contrário, também é real. Presta atenção. Quanto menos você ora, menos você vai orar e querer orar. Quanto menos você ler a palavra, menos você vai querer ler. Quanto menos você vir na igreja, menos você vai querer vir. Se fica uma semana sem vir, fica um domingo sem vir, daqui a pouco você perde a vontade, você perde a sede, você perde a fome, você perde o desejo. Isso acontece com todos nós. Se nós ficarmos, irmãos, sem orar, sem se relacionar com Deus, sem ir na fonte, com frequência, com constância, nós vamos perdendo a sede e a fome espiritual de Deus. Preste bem atenção nisso. Estamos vivendo esta crise. Igrejas cheias, alma vazia, alma sedenta. Por quê? Porque as pessoas estão buscando a Deus por interesses em que Ele faça, não em que Ele seja.
Eu preciso entender isso e buscar isso. Minha fome, minha sede espiritual tem que aumentar, tem que aumentar, tem que aumentar. O que vai nos fazer, irmãos, perseverar até o fim é a fome e sede que nós temos que ter de Deus. Busque isso essa semana. E a gente sabe, né, irmãos? A gente sente, cada um sabe o nível, o tamanho da sede, da fome que você tem, que eu tenho, que nós temos por Deus. Cada um sabe. Quando nós vamos perdendo o gosto, o sabor, o prazer de estar na casa dele, de orar, de ler a palavra, de se relacionar com ele, de estar em comunhão com ele, perdendo isso. Vamos até querendo, mas não temos força para isso. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo a fome e a sede espiritual. E não vamos mais à fonte como deveríamos ir. Esse é o segundo milagre. O terceiro, para encerrar. O milagre do descanso e da paz da alma. Põe para nós Mateus 11, 28. Aleluia. Irmãos, já teve dias que eu, como pastor, preste bem atenção nisso, já teve dias que eu estava sem vontade de vir na igreja, de vir no culto. Mas glória a Deus que o Espírito Santo me inquieta. E toda vez que o Espírito Santo me inquieta, o Espírito Santo não incomoda, tá, irmãos? Deus não incomoda, Deus só inquieta. E eu vim um pouco abatido, tal. E aqui eu me alimentei de Deus. Aqui a palavra veio. Irmãos, eu saí daqui várias vezes com muita fome e sede de Deus. Aquela fome que parecia que estava sumindo, desaparecendo, ela se fortaleceu, aumentou mais, porque eu me alimentei de Deus. Não deixe de buscar o Senhor, não deixe de estar na casa do Senhor. Olha lá, irmãos, terceiro milagre, o milagre do descanso e a paz da alma. Mateus 11, 28 a 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso. Para quê? Para a vossa alma. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, estamos vivendo dias em que as doenças e aflições da alma se multiplicam. Opressão, depressão, ansiedade. É ou não é? Eu não consigo pronunciar essa palavra. Burnout, é isso? Burnout. Burnout. Ai. Pessoas cansadas. E não é no físico. É um cansaço da alma, gente. E eu sei que posso estar falando com pessoas aqui que estão vivendo isso. Dias difíceis, ou meses, ou até anos. Você se sente oprimido. Você tem picos de depressão, ansiedade, burnout, enfim. Você sente que já acorda cansado, e você percebe que não é um cansaço físico. Pessoas andam cansadas, e aí tiram férias, não resolve. Tiram folgas, não resolve. Diminuem as atividades, não resolve. Alivia um pouquinho, mas não resolve. Continua com aquele fastio de alma. É o mal do século. E nós não estamos livres disso, eu também não. Ninguém está livre disso. Podemos passar por isso, mas preste atenção, passar por isso. Eu já tive picos de ansiedade,
picos de depressão. Eu tive dias difíceis na minha vida. É terrível, é horrível. E alguém pode dizer: poxa, pastor, não, eu sou de carne e osso, não tenho sangue de barata não. Ah, o pastor não tem problemas, vem para o meu lugar, fica aqui. Ah, a família do pastor é uma bênção. É mesmo, irmão, mas tem problemas. Tudo em nossa volta, nessa vida, tem problemas. No mundo tereis aflições, disse o Senhor, mas tenha bom ânimo. Não é fácil, queridos. Então você pode também passar por isso ou ter isso, mas veja bem, preste atenção nisso. Qualquer um de nós pode. Eu queria sugerir a vocês, para vocês lerem um pouco a respeito da história do grande pregador, que é considerado o príncipe dos pregadores. Como é que é o nome dele? Charles Spurgeon. Estou lendo um livro que foi escrito, não por ele, mas por outro pastor, a respeito do Charles, sobre a depressão de Charles Spurgeon. Pastor de renome naquela época, pastor de uma grande igreja, reunia 6, 7, 8, 10 mil pessoas, um homem de Deus, lutava contra a depressão. E além da depressão, ele tinha uma doença também, uma doença. E ele morreu, não foi por causa da depressão, foi por causa dessa doença. Morreu com 56 anos de idade, morreu novo. A mulher de Spurgeon tinha uma doença crônica. A mulher, a esposa dele, presta atenção nisso. Ela ficava dias na cama sem poder levantar. Passou por várias cirurgias. E ela tinha um problema terrível, que doía todo o corpo dela, gritava de dor. Esposa de ninguém mais, ninguém menos do que Spurgeon. Pastor, será que esse homem não orou pela cura da esposa? Com certeza orou. Será que esse homem não orou pela cura dele? Com certeza orou. Mas por que Deus não curou? Depois pergunta para Deus quando você chegar no céu. Eu também não sei. Pergunta para ele. Mas dá um jeitinho de chegar no céu. Irmãos, Paulo tinha um filho na fé chamado Timóteo. E Timóteo tinha um problema no estômago. Paulo orou por Timóteo com certeza. Timóteo foi curado? Não! A ponto de Paulo receitar um remédio lá meio polêmico para o Timóteo. Nem vou falar aqui, porque senão a gente vai olhar para o outro lado e vai aproveitar, né? Timóteo, olha, toma isso aqui que vai ser bom para o teu estômago, por conta das tuas frequentes enfermidades estomacais. Paulo deixou Trófimo doente. Trófimo era discípulo de Paulo, filho na fé. E Paulo seguiu viagem e teve que deixar o menino doente. Olha, eu deixei o menino doente lá. Mas ô Paulo, você é o Paulão, você curou tanta gente, por que não cura o menino? Tentei orar aqui, eu orei e tudo mais, mas não teve jeito. Jesus não quis curar ele. E o próprio Paulo tinha um espinho na carne, que até hoje os teólogos não definem direitinho o que é, sei lá o que é, mas era algo que o Senhor, tira de mim esse mal, tira de mim essa perturbação, tira de mim essa enfermidade. Eu quero esse milagre. Deus deu um milagre para Paulo? Não! Paulo, para de orar sobre isso. Chega, não quero mais ouvir sobre isso. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Spurgeon, irmãos, não venceu a depressão, mas também a depressão não venceu o Spurgeon. Por quê? Porque ele não parou. Ele
vezes ele conta que ele ia para a igreja arrebentado, ele ia com aquele sintoma horrível, ele ia no ápice daquela depressão, mas ele cumpria o seu ministério, e quando ele pregava, ele sentia-se, aleluia, aliviado, mas voltava para casa, parece que a depressão estava esperando ele lá com mais força. O pastor Antônio, ele viveu a vida inteira dele com depressão. Vanessa, você é vencedora. Só pelo fato de você estar aqui, minha filha, é uma prova que você está vencendo a sua luta. Você glorifica o nome do Senhor. Eu não sei pelo que você está passando, mas só pelo fato de você estar aqui, servir a Deus e continuar, é uma prova que esse mal não está te vencendo, esse mal não está te parando, esse mal não está te paralisando, esse mal não está te deixando, aleluia, inútil. Este mal não vai te parar, porque Jesus é tua força. Aleluia! Irmãos, estamos vivendo o tempo da era das academias. Meu Deus, academia de todo tipo, todo canto. Meu Senhor, as academias estão cheias. Outra coisa, eu aconselho a você, eu não vou porque eu sou relaxado, eu preciso de ir, mas eu não vou. Mas não é que eu tenho alguma coisa contra a academia, tá, gente? Nada disso. Eu fui um tempo, depois, meu Deus do céu, misericórdia, mas não tive jeito. Mas eu vou voltar. Dia 29 de fevereiro eu volto. Eu preciso, oh meu Deus do céu. Mas amém. Veja bem, o que as pessoas estão querendo hoje? Performance física, performance na aparência. Olha, é que eu estou saradão, saradona. Amém. Continua, mas e a alma como está? Ei, e a alma como está? Se você for pensar nisso, você vai entender que o maior milagre não é o que recebemos para isso aqui, mas é para o que está lá dentro. Cuide do seu corpo. Se muitos de nós cuidassem da alma e do espírito com o zelo que cuidamos do corpo. Irmãos, tem gente que não perde academia, não de jeito maneira. É sagrado, né? Eu estou cansado, cheguei do serviço, mas vou ter que ir para a academia, tenho que fazer meu treino. Maravilha! E a alma? Como é que está o músculo da alma? Como é que está o músculo espiritual? Ei! Fique de pé na presença do Senhor. O pessoal pode vir aqui do louvor, a gente já está encerrando. Nós lemos um versículo ali que Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, não foque, não dê total atenção, 100% de atenção nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Ei, esse corpo bonitão aí, vai virar pó. E a alma é eterna, espírito é eterno, oh meu Deus. Então o nosso foco, nossa atenção, nossa concentração tem que estar no céu, na eternidade. Cabeça no céu, pé na terra, cabeça no céu, pés na terra. Sim, eu tenho que me cuidar, nós temos que nos cuidar.
vai sendo mais importante, a gente se dedica mais àquilo do que ao espiritual, nós estamos com problemas. Somos tão zelosos, somos tão dedicados, somos tão disciplinados no físico, para cuidar do corpo. Qualquer dorzinha, qualquer mal-estar, já corremos para o hospital, já buscamos o cuidado médico. Sim, temos que fazer isso. Mas nós muitas vezes estamos enfermos espiritualmente. Estamos com a nossa alma angustiada, oprimida, e não buscamos o cuidado para ela, não prestamos a mesma dedicação, o mesmo cuidado que damos ao nosso corpo. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude a buscar o milagre do descanso da alma, da paz da alma. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Tem um segredo aí. Põe para nós o versículo 29, por favor. Mateus 11, 29. Põe para nós lá. Jesus disse: venha a mim. Ei, venha a mim. Você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado, venha a mim. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte da tua resiliência, da tua resistência, da tua perseverança. Eu sou a tua força. Tudo você pode em mim que te fortalece. Venha a mim, eu sou a tua paz, eu sou a tua cura, eu sou a tua vitória, eu sou a tua vitória. Venha a mim. Amém. Nós vamos até Ele, mas além de ir até Ele, é um processo. E o processo está aqui, tomai sobre vós o meu jugo. O que é isso? Responsabilidade com Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é isso? Unidade com Cristo. O que é isso? Relacionamento com Cristo. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo. Está dizendo: liguem-se a mim. Não venham apenas a mim, mas fiquem comigo. Fiquem em mim. Fiquem em mim. Depois ele fala, aleluia, aprendei de mim. Aprendei de mim. É um processo, gente. Esses milagres aqui não vai acontecer no estalar de dedos. É uma busca constante. É um processo que vai acontecendo dia a dia. Quando eu vou com Jesus, permaneço com Jesus, Ele vai, aleluia, realizando esses milagres em mim. Quando Ele fala, aprendei de mim, Ele está dizendo, procure saber tudo ao meu respeito, mas não apenas saber ao meu respeito, mas procure me conhecer. Aprendei de mim, irmãos. É no sentido de nós estudarmos a palavra também, ouvirmos a palavra. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha que linda a igreja, domingo, 9 horas da manhã, lotado. Isso é um sinal que, se você quiser, você pode vir todo domingo aqui. Se você determinar, se você agir, você vai poder vir todo domingo aqui. Irmãos, tem algo nessa igreja, irmãos, além dos GDs que são indispensáveis, que a gente aprende muito de Jesus. Nós temos aqui a escola bíblica. A escola, o próprio nome já fala, lugar de aprendizado, escola bíblica. Eu não abro mão disso. Eu estou aqui, eu preciso estar aqui. E se eu não sou professor oficial ali da classe de adultos, de jovens, eu fico ali e recebo o ensinamento, o aprendizado que alguém está passando. Então, aprender de mim, irmãos, tem muito a ver com a minha presença na escola bíblica. Proponha isso no teu coração. Venha aprender de Jesus. Venha aprender mais a respeito da palavra. Essa igreja não falta ensino, não falta. Só não aprende quem não quer. Só não cresce em conhecimento de Deus quem não quer.
manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Aleluia. Põe a mão assim sobre a tua cabeça. Deixa eu orar por você. Oh, glória a Deus. Deixa eu orar por você agora. Aleluia. Isso, pode glorificar ao Senhor nesse momento. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado pela revelação da tua palavra, Senhor. Obrigado pela revelação da tua palavra, Senhor. Obrigado por nos alertar. Obrigado por nos alertar. Muitas vezes nós achávamos que o milagre é só algo que recebíamos no corpo, uma provisão, uma cura, uma libertação em si. Não é só isso. Posso dizer a ti que esses milagres do corpo são dispensáveis. Se recebermos, glória a Deus. Se não recebermos, glória a Deus também. Mas nós aprendemos hoje, Senhor, que esses 3 milagres são indispensáveis. Nós dependemos deles para a salvação. Nós dependemos deles para viver bem espiritualmente. E nós buscamos isso do Senhor. Aleluia, nos ajude. Opera em nós, meu Deus. Opera em nós a perseverança, a resiliência, a resistência. Opera em nós, meu Pai, mais sede espiritual, mais fome de ti, Senhor. Aleluia. Opera em nossa alma a paz, o descanso, o refrigério que precisamos, Senhor, para vivermos neste mundo. Tua palavra diz que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que isso aconteça na vida do teu povo, da tua igreja. Eu oro por isso. Estarei orando por isso, Senhor, com mais frequência, com mais intensidade. Não somente para mim, Senhor, mas para minha casa, para minha família e para a nossa igreja. Em nome de Jesus, eu declaro que nós viveremos esses milagres e nós veremos a diferença na vida do teu povo, da tua igreja. Amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor.